Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 10, Mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Meus amados, ao longo da vida, ao longo da caminhada, nós iremos nos deparar com muitas situações de estresse, de confronto, e a nossa tendência natural é de reagirmos, de nos defendermos, de expor a nossa opinião. Mas, quando temos o fruto do Espírito, que é a mansidão, nós agimos de forma diferente. Agimos com mansidão diante da adversidade, diante da confrontação e diante de situações estressantes. É sobre este assunto que nós iremos falar nessa aula de número 10, mansidão. E se você está assistindo o primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico desta lição, e posteriormente estaremos fazendo o segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e o terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. Vamos então à nossa introdução. Ser manso não é o mesmo que ser tímido, medroso ou covarde. Ser manso é enfrentar as adversidades e oposições com espírito brando e modesto. É não perder o controle emocional e a razão diante das pressões e hostilidades. Meu irmão, ser manso é isso aí. É você enfrentar as adversidades, as oposições, enfrentar a situação de estresse, mas de forma alguma você vai perder o controle emocional. Você vai manter o seu equilíbrio, você tem domínio sobre as suas emoções e até sobre as suas reações. E isto, meu amado, é um dom de Deus, é o fruto do Espírito. Mansidão. Nós necessitamos muito desse fruto para os nossos casamentos. Casamento é uma relação de muitas vezes marcada por desentendimento, aborrecimento, por estresse, confrontação, amarguras, dissabor. Imagina aquela situação estressante que a mulher ou o homem fala tudo aquilo que vem à cabeça. Não tem mansidão, não tem papa na língua, não tem domínio sobre si. Esse casamento está fadado a ser destruído e terminar. Então, meu amado, nós precisamos muito da mansidão, fruto do Espírito. Você no trânsito, nas grandes capitais, muitas pessoas morrem no trânsito. No calor das discussões, os ânimos acirrados, um acaba alvejando o outro, atirando o outro. Eu já disse num vídeo anterior que se tem um lugar que muito crente deixa de ser crente, é justamente no trânsito, porque no trânsito ele xinga, ele faz gestos obscenos, no trânsito muitas vezes ele é hostil, estressado, ignorante, e acaba agindo semelhante a uma pessoa descrente. Meu amado, nós precisamos da mansidão. Todos nós necessitamos desta virtude do Espírito Santo. Vamos então ao nosso primeiro subtópico da nossa lição. Mansidão, o oposto da arrogância. Se a mansidão é você ter domínio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, você refreia um pouco a sua impulsividade e as suas palavras. A arrogância é totalmente o oposto disso. A arrogância é aquela pessoa que fala o que vem à cabeça, pisa nas pessoas, humilha. Então nós vamos falar sobre a mansidão como fruto do Espírito, que é o oposto da arrogância. Primeiro subtópico da nossa lição:
mansidão não é covardia. Há situações e tipos de pessoas que requerem uma maior firmeza e coragem para se dar uma resposta à altura. Negligenciar esta verdade pode significar falta de sabedoria ou covardia. Meu amado, o comentarista no título já diz que mansidão não é covardia. E muitos confundem mansidão com covardia. É o pai que precisa agir com o filho, que é rebelde dentro de casa, que às vezes precisa fazer uso da autoridade da vara, corrigir enquanto é pequeno. Depois, quando está adolescente, ele se acha o dono da razão. É aquele pai, aquela mãe que não age, é covarde, porque tem medo de contrariar o filho, tem medo de aborrecer o filho. Meu amado, há situações e pessoas que nós precisamos tomar uma postura, uma atitude diferente. E se nós negligenciarmos esta verdade, nós vamos correr o risco de sermos pessoas com falta de sabedoria ou até mesmo pessoas covardes, pessoas que fogem de conflitos, pessoas que fogem da tomada de decisões. Vocês se lembram da história de Davi, que ele nunca chamou Absalão para chamar a atenção daquele rapaz, para repreender Absalão. Davi também, ele nunca chamou o filho Adonias, porque nunca repreendeu aquele rapaz. Deixou o rapaz fazer tudo o que queria, nunca foi chamado a atenção. Era um rapaz mimado, paparicado, era um rapaz que nunca soube o que é ser contrariado. E a história bíblica relata que os dois filhos, tanto Absalão como Adonias, morreram assassinados. Pai, a sua negligência hoje, a sua falta de coragem hoje de se posicionar, estabelecer limites para o seu filho, você pode estar de forma inconsciente, sem sabedoria, preparando o seu filho para morar no inferno e não no céu. Se você quer estragar um filho, se você quer estragar um ser humano, nunca diga não para ele. Deixe ele fazer tudo o que ele quer. Não estabeleça limites na vida do teu filho. E amanhã você verá o seu filho se perder para as drogas, para o pecado, para a prostituição. Você vai criar um filho arrogante, soberbo e prepotente. Meu amado, nós precisamos tomar decisões. Muitas pessoas passam a vida evitando situações de conflito. Meu irmão, não tem situações e pessoas que nós temos que expor a nossa posição. Temos que agir com a autoridade que Deus nos delegou. Se na sua casa você é servo e o seu filho não serve a Deus, você não pode admitir que o seu filho leve bebida alcoólica para a sua casa. Você não pode admitir que o seu filho leve mulheres para dentro da sua casa. Você é a autoridade de Deus dentro da sua casa. E precisamos, meus amados, nos posicionar diante do pecado dentro das nossas casas. Diante do pecado, muitas vezes, dentro da casa do Senhor. Há líderes que, com medo de perder a popularidade, que com medo de perder o membro dizimista, talvez o maior dizimista da igreja, ele não tem coragem de tratar o pecado. Não tem coragem de chamar a atenção das vestes imorais, sensuais, indecentes dentro da casa de Deus. Tudo em nome de uma aprovação popular. Meu irmão, quem nos deu uma chamada e nos deu um ministério foi o Senhor. E nós temos que zelar por isso. Ser líder, estar à frente de algum departamento, algo que Deus colocou na sua mão, envolve muitas vezes tomada de decisões que irão contrariar muitas pessoas. Mas mansidão não é sinônimo de covardia. Deus conta com homens valentes, pessoas determinadas para fazer a sua obra. Eu quero fazer uma breve reflexão, a nossa primeira reflexão ainda sobre esse primeiro subtópico. Jesus era manso como a pomba e prudente como a serpente. Ele demonstrou sabedoria e coragem ao lidar com pessoas arrogantes e autossuficientes, mas também
demonstrou brandura para com o pecador contrito. Meu amados, eu sou apaixonado com a personalidade de Jesus. A forma como Jesus lidava com as situações e com as pessoas. Em determinados momentos nós vamos ver Jesus brando, suave, sereno, como uma pomba. Mas o problema é que a história, muitas vezes a religião, nos passa uma visão de um Jesus tranquilo, um Jesus mamão com açúcar, um Jesus que é tão calmo, mas tão calmo que parece que esse Jesus tomou umas 10 caixas de Gadernal, porque ele não tem emoção, ele não tem reação, ele não tem atitude, ele não se posiciona, ele não confronta, ele não debate, ele foge de confrontação. Meu irmão, Jesus ele disse que nós devemos ser mansos como a pomba, porém prudentes como a serpente. Eu vejo essa personalidade de Jesus como um modelo para nós. Nós devemos ser manso com os nossos filhos, manso com os nossos irmãos, no trato, na forma de agir, na forma de responder. Mas também nós devemos ser prudentes como a serpente, meu irmão. Não sermos ingênuos demais, não sermos inocentes demais. Uma qualidade característica da serpente é que ela consegue detectar o perigo à distância. E ela já dá o sinal, já fica preparado antes mesmo do problema chegar. Então Jesus fala que nós não podemos ser ingênuos demais. Nós precisamos ter equilíbrio sobre as nossas emoções. Nós não podemos ser demasiadamente mansos, porque do contrário nós seremos frouxos, covardes e medrosos. Mas nós não podemos ser demasiadamente, amados, rigorosos, maldosos de interpretar as coisas, porque do contrário nós vamos entrar num ponto mais extremo, que é ser rigoroso demais, extremista demais e legalista demais. Nós devemos ter equilíbrio. E eu uso aí uma imagem para você analisar, a imagem da pomba e a imagem da serpente. Jesus consegue ver qualidades e virtude em esses dois animais, tanto a pomba como a serpente. E muitas vezes nós temos a imagem da serpente como uma imagem ruim, uma imagem que fala de Satanás. A queda de Adão e Eva lá no jardim do Éden fala da serpente, mas Jesus ele fala aqui de uma qualidade da serpente, que é a prudência. Então, meu amado, sejamos prudentes na nossa forma de viver, principalmente quem é pai e tem filhos que estão na fase adolescentes, que talvez na fase de criança. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos que ser mansos como a pomba, mas porém prudente como a serpente. Vamos ao nosso segundo subtópico da nossa lição. Ser manso é ser corajoso. Olha aí a proposta do comentarista. O cristão corajoso não é aquele que descarrega nos outros sua raiva, amargura e arrogância. Isto é coisa de gente descontrolada e covarde. O corajoso consegue dominar a si mesmo e decide não agir por impulso. Aí, meu irmão, olha um conceito maravilhoso aí. Ser manso é ser corajoso. Ser manso, meu querido, é você decidir controlar as suas emoções. Ser manso, ser corajoso, não é você descarregar em cima dos outros a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência. Não, eu sou corajoso, o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Meu irmão, isso não é coragem. Isso aí muitas vezes é falta de domínio próprio, é falta de controle das suas emoções ou então covardia. Porque é fácil você gritar com a sua esposa, é fácil você gritar com o seu filho. E eu coloco aí uma imagem para você meditar. Pessoas descontroladas gritam e descarregam a sua raiva, a sua amargura, a sua frustração, o seu dissabor em cima dos outros. Isso não é ser corajoso, não. Isso é ser covarde. O manso, ele tem coragem, mas ele consegue controlar primeiro a si mesmo, as suas emoções. E depois ele vai trabalhar na vida de outras pessoas expondo a sua opinião.
E nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Ser manso, meu querido, não é ser fraco. Mansidão não é sinônimo de homem frouxo e mulher frouxa. É sinônimo de pessoas que têm coragem de controlar primeiro a si mesmas. Não agem no ímpeto e na emoção. Elas agem movidas o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. E na hora certa e no momento certo, ele expõe a sua opinião e o seu parecer diante de determinada situação. Mas nunca no momento da ira, no momento da raiva. Amém, meu querido? Então vamos lá. Ser manso é ser corajoso. Nosso terceiro subtópico agora da nossa lição. Mansidão, fruto do Espírito. A razão da existência do fruto do Espírito se dá em função da carência ou ausência do mesmo na vida do cristão. É preciso humildade e coragem para se reconhecer sua necessidade. Meu irmão, se a Bíblia fala do fruto do Espírito, dentre essas 9 características ou essas 9 qualidades, fala da mansidão, é porque há a carência e a necessidade dessa característica na vida do cristão. Se há esse fruto, meu irmão, é porque Deus entende que eu não sou uma pessoa completa, que você não é uma pessoa completa, que você precisa reconhecer, ter maturidade para reconhecer que você precisa dessa virtude, que você precisa dessa qualidade, que você precisa desse fruto. Estou falando para pessoas que são tidas como pessoas de estupim curto, pessoas que falam pelos cotovelos, pessoas que não medem as consequências das suas palavras, pessoas que descarregam nos outros a sua frustração, a sua amargura, pessoas que acham que ser autêntico é falar com arrogância e soberba com os outros, é descarregar tudo em cima dos outros. Meu irmão, Jesus, ele era manso como a pomba e prudente como a serpente. Ele tinha controle e domínio sobre as suas emoções. Meu irmão, nós precisamos desse fruto. Esse fruto, chamado mansidão, pode salvar muitos casamentos. O meu casamento necessita da ação do Espírito Santo. Eu preciso de mansidão no meu casamento. Porque em todo momento ou situação de estresse entre eu e a minha esposa, toda situação de estresse entre eu e os meus filhos, se eu não tiver mansidão, eu vou magoar a minha esposa, eu vou magoar os meus filhos, eu vou magoar as pessoas à minha volta. Então, se há o fruto do Espírito mansidão, é porque há uma carência. E o Espírito Santo está aí para suprir esta carência na sua vida. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse terceiro subtópico. Ao longo da história bíblica, é possível observar pessoas que se abriram para Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Em contrapartida, muitos fecharam seus corações e deixaram Deus do lado de fora. O relato bíblico, meu irmão, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver inúmeras pessoas que abriram o coração. Maria Madalena, aquela mulher, a Bíblia afirma que Jesus expulsara 7 demônios daquela mulher. Outras pessoas ao longo da história que se depararam, Zaqueu, publicano, que tinha a fama de roubar. Quando Jesus se apresentou para ele abriu o coração, abriu a casa para Jesus, mas abriu também o seu coração. Ele deixou que Jesus entrasse na sua vida. Ele deixou que Jesus transformasse o seu ser. Poderíamos falar aqui também de pessoas que pegar o caminho oposto. Pessoas que Deus queria trabalhar nas suas vidas. Pessoas que Deus queria transformar as suas vidas. Mas elas não permitiram, deixaram Deus do lado de fora. Eu faço menção aqui de uma passagem bíblica daquele jovem rico. A Bíblia fala que Jesus o amou quando ele se aproximou. Ele estava preocupado aonde ele passaria a sua eternidade. Jesus desejava salvar aquele rapaz. Jesus desejava que aquele rapaz fosse um dos seus discípulos. Ele falou, vai, vende os seus bens, dá aos pobres, depois me segue. Faça parte da minha comitiva. Esteja junto comigo, aprenda comigo. Mas aquele rapaz ficou entristecido.
porque ele tinha muitos bens e ele amava os seus bens, amava as coisas em detrimento de Deus. Meu amado, ao longo da história bíblica, muitas pessoas se fecharam para Deus e outras pessoas se abriram para Deus. Eu quero dizer que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Cada pessoa tem uma reação diferente diante da oportunidade que Deus oferece. E nesse trimestre nós estamos tendo a oportunidade de sermos pessoas melhores, pessoas mais amadurecidas, de abrir os nossos corações. Eu, particularmente, durante esse período de 3 meses desse trimestre da nossa lição aí dessa revista, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor juntamente com a minha esposa e com os meus 2 filhos. E a cada semana nós estamos pedindo a Deus um fruto do Espírito Santo, o fruto. Essa semana nós estamos pedindo a Deus que nos dê mansidão, porque a minha família, ela só vai bem se nós tivermos o fruto do Espírito Santo. E eu uso aí uma imagem de uma porta fechada. Olha, esta porta simboliza aqueles que fecham o coração para Deus, que deixam Deus do lado de fora. Lá em Apocalipse, Jesus escrevendo a uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Meu amado, Jesus foi deixado do lado de fora pela igreja mais rica, pela igreja mais próspera, que era a igreja de Laodiceia. Meu amado, que Deus nos guarde, que Deus nos oriente, que nós possamos abrir os nossos corações e deixar que o Espírito Santo venha moldar o nosso caráter. O Espírito Santo venha transformar a nossa vida, a ponto do nosso casamento ser diferente, a nossa relação com os nossos filhos ser diferente, a nossa relação com as pessoas, com a sociedade ser uma relação diferente, porque eles vão ver e perceber que nós temos a mansidão de Deus. Nós somos brandos e serenos no nosso modo de ser e no nosso modo de agir, porém firmes nas nossas opiniões e nas nossas convicções. Que ser manso não é ser covarde e nem ser tímido. Ser manso não é se calar diante do erro. Ser manso é ter controle sobre as suas emoções. O que você fala é importante, mas a forma como você fala pode desqualificar toda a verdade que você tem para dizer. Precisamos de mansidão para controlar e conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso ministério e a nossa profissão. Meu amado, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo e nosso primeiro subtópico. Estaremos produzindo o segundo vídeo relacionado ao segundo tópico, o terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. Você poderá clicar na parte de cima, assistir o segundo vídeo. Você pode clicar mais abaixo e assistir o terceiro vídeo desta lição. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo para o nosso segundo e terceiro vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, no nome de Jesus.